Estamos mais uma vez aqui, sempre para conversar sobre algo que vai agregar, edificar um pouquinho em nossas vidas, principalmente no quesito empresarial, que é o que a gente mais vive, né? E hoje eu estou aqui com Priscila Palma, consultora de dress code empresarial. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigado por aceitar o convite e quero ouvir de você. Dress code empresarial. O que é isso? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. O dress code empresarial é, é uma visão sobre a consultoria de imagem voltada para esse mundo corporativo, onde eu acredito que ele precisa ser educado para entender o valor disso. Então, o dress code empresarial hoje, ele, ele agrega valor à empresa, ao funcionário. Ele traz uma diferenciação no mercado. Então, é uma palestra corporativa para que eles entendam que a imagem no mundo corporativo ela tem esse poder de agregar valor absurdamente. Mas eu acredito numa consultoria que ela vai além de roupas, né? Falar sobre dress code empresarial não é sobre falar sobre roupas formais, vamos dizer assim. Todo mundo acha, para o mundo Para colocar na empresarial caixa, né? é roupa formal, né? Terno, calça, alfaiataria, não, vai muito mais além, vai muito além disso. Então, é, é como estratégia, é uma ferramenta. E aí você precisa analisar o seu mercado, o seu cliente, o que faz sentido. Por isso é importante entender que a roupa ela tem linguagens, linguagens não verbais. E a gente faz a leitura disso instantaneamente, muito rápido. Então a gente precisa entender, é esse o treinamento que eu levo, para que você entenda uh, os, os designs das roupas, a linguagem desses designs. Por exemplo, linhas, formas, texturas, proporções, tudo isso tem uma linguagem. E a gente vai lendo isso muito rápido. Quando você sabe identificar isso, você sabe levar para o seu dia a dia, desde a primeira escolha do seu dia ali, tira do automático, escolhe isso de uma forma intencional, e aí você gere toda a percepção de valor que as pessoas vão ter de você ao longo do dia. Imagina isso numa empresa. Imagina isso você como trazer esse valor para você, mas trazer isso para dentro de uma empresa. Então eu acredito que melhora as vendas, eu acredito que isso te abre acessos, aquela possibilidade que você tinha de crescer. Eu sempre falo assim, onde você quer chegar? Vista-se de acordo. Então, é um dress code aplicado ali para empresas, pensado se a empresa tem esse manual de gestão de pessoas, se já tem o dress code ali. É uma possibilidade também da gente poder fazer isso com a empresa, conversar se ela não tiver, e se ela tiver, explanar isso com os funcionários, porque é muito diferente o dono da empresa dizer o que pode e o que não pode. Então, tá lá, pode isso, pode aquilo ou não pode aquilo. Então, quando chega alguém, uma pessoa na área, com autoridade na área, com estratégia, dizendo, olha, não é uma questão sobre poder ou não poder usar, o que isso vai trazer de linguagem e se essa linguagem está aliada ao que a empresa pensa, ao valor institucional daquela empresa. Então, é uma paixão, né? O dress code empresarial, para mim, é uma área que eu gosto, tenho muito prazer de trabalhar, com certeza. Algo que você falou que me chama muita atenção é uma coisa assim, eu tô no marketing há 10 anos. Sim. Antes disso, eu era da área de treinamento corporativo. Hum, Então, eu dei alguns treinamentos. E um dos treinamentos que a gente dava, uma das pastas que eu era responsável, era desenvolvimento pessoal. bacana. Então, eu era de DHO. Em DHO, a gente fala muito sobre capital estético. E é interessante a gente usar o termo capital, porque assim, conforme você se veste, conforme você se apresenta ao mercado, aquilo pode ser considerado um capital, que, se bem aplicado, pode render para você bons frutos ou não. Uhum, E eu vejo que as pessoas, na atualidade, pouquíssimas pessoas conseguem fazer essa leitura, uhum, conseguem entender a imagem pessoal delas e daí, consequentemente, a imagem empresarial uhum. delas como um capital, como um investimento capital. Sim, sim. Tem dentro, inclusive, desse treinamento, tem uma parte que eu falo sobre investimento em capital da imagem. E eu acredito muito nisso. E a gente investe em tantas áreas, nós temos esses recursos, eu chamo os capitais de recursos ativos, né? Então, nós carregamos esses recursos ativos. Nós investimos em capital financeiro, mas não vamos pensar nisso, vamos pensar em outros capitais. Então, nós temos capital social, que são os das relações, capital da saúde, capital intelectual, capital
emocional, e aí a gente se esquece muitas vezes de investir nesse capital da imagem. E ele tem um valor gigantesco. Acontece de você ter 2 pessoas numa mesma vaga com o mesmo conteúdo, o que pode diferenciar isso? O capital da imagem. Quem está bem vestido pode levar a vaga. E se essa pessoa não teve nem a oportunidade de entregar o conteúdo, imagina, ela foi escolhida pelo capital da imagem. Eu começo essa palestra com uma imagem de 3 pessoas esperando numa recepção, e eu brinco assim que eu sou uma advogada e que eu vou fazer uma entrevista. Agendei uma entrevista, eu sou de um consultório de advocacia conceituado e antigo, vamos dizer assim. E aí eu só tenho 10 minutos para fazer essa entrevista, então eu dou uma olhadinha na sala de espera e eu tenho 3 tipos de pessoas. Tem uma bem colorida, tenho outra com uma calça rasgada, e eu tenho uma com uma camisa e uma calça preta. Com quem eu vou gastar os meus 10 minutos ali? Eu contratei o melhor? É o melhor conteúdo? Mas as outras deixaram de apresentar por não investirem nesse capital de imagem. Não alinharam o que elas têm de conteúdo com o externo delas. Eu, ao longo da minha carreira, eu passei por várias etapas. Uhum. Então, assim, houve um tempo em que vamos dizer assim, até me glorificava de ser a pessoa operária do negócio. Então, assim, não, porque eu que abro, eu que fecho, então tudo bem eu não estar com um visual X ou Y, um pouquinho mais acima. E isso me fez perder muito dinheiro. Eu acredito. Porque eu perdia tempo à mesa. Eu costumo dizer que o capital visível das pessoas, ele consegue te ganhar minutos. Consegue te ganhar tempo para que aí você apresente o seu conteúdo. Uhum. Você sente hoje, na atualidade, que as pessoas têm se atentado mais para isso ou menos para isso? Eu acho que é uma questão de treinamento, o assunto está em alta, eu vejo, né, Teve um revival, né? eu vejo um assunto em alta, mas eu ainda vejo ele muito limitado. Por exemplo, eu não gosto de pensar e nunca trabalhei com uma consultoria que te ensina só a combinar roupa, a dizer isso combina com isso, aquilo combina com aquilo. A linguagem não verbal, na verdade, ela é feita de vestimenta, postura e comportamento. E aí, quando a gente deixa essas engrenagens sem ser mexidas, e se elas não estão ajustadas, eu acho que é essa falta hoje no mercado. Por exemplo, então tem gente que fala muito de roupa, de como se vestir, e aí tem dicas que a gente ama. É legítimo, né? Sim. Dicas na internet, facilita a vida, ai, porque isso combina com aquilo, não tem problema nenhum com isso. Ajudo dessa forma também. Mas aí, quando você esquece de dar o ensinamento que é além daquilo, quem você é, aonde você vai estar, você esquece de conectar algumas coisas, né? A engrenagem toda não funciona, sabe? Eu posso vestir alguém de ouro, da cabeça ao pé, ou de autoridade, mas quando ela abrir a boca, se ela não tiver aquele conteúdo, não sustenta a Foi imagem dela. metade do caminho. Foi metade do caminho. Então, falando assim de que se isso está em alta, realmente está em alta. Porém, está em falta o serviço completo, Entendi. mas mais profundo da coisa. E você, nesses treinamentos, o que você comentou, você atua com treinamentos voltados para empresas. Isso eu achei muito interessante. Isso. Como se dá essa dinâmica? Primeiro contato com essa empresa, de eu entender o que está acontecendo de necessidade ali, porque às vezes até a empresa vem até mim apenas por problemas de vestimenta. E aí, quando eu abro o que isso abrange, o último treinamento que eu dei, eu ouvi até assim, a gente não precisa nem de área comportamental contratar essa palestra, a gente vai, porque a sua palestra abrange isso. É justamente sobre falar sobre postura e comportamento. Porque aí eu abro um leque de perguntar para a empresa quais as dificuldades nos corredores, quais as dificuldades na cozinha, quais as dificuldades numa mesa de trabalho. E eu consigo levar isso nesse treinamento. Eu consigo atender a uma área ampla, como essa pessoa está sentando, né? Como ela se porta na frente do cliente, do patrão, do superior, como é que ela se comporta em relação a ele, né? Tá bem vestido, o uniforme tá ok, o cabelo tá alinhado, o tênis tá limpo, se for o tênis nesse ambiente, mas como ela caminha?
tá arrastando o pé. Então, assim, são tantos assuntos. É uma abertura tão grande que às vezes falta tempo, né? Eu me libero para ir um pouco nessa área até fora dali da linguagem não verbal, né? De que altura você fala numa sala, né? Como você parou para pensar se é legal ser seu companheiro de trabalho? Então a gente parte ali. Eu falo assim que o dress code empresarial ele é precioso por isso. Ele abrange muito, fala sobre os capitais, os recursos ativos, e eu gosto muito de uma parte que fala sobre a cultura de honra, sobre você deixar um legado por onde você passar. E aí isso ultrapassa a empresa, porque o que você aprende num treinamento de dress code empresarial, não só a empresa ganha. Esse funcionário sai dali, esse colaborador, pronto para qualquer outro ambiente de trabalho. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante. Tem determinadas coisas que você aprende que algumas empresas te exigem, outras não. Sim. Mas as empresas que te exigem mais, você pode notar que se você aprende, isso eu achei um paralelo em praticamente todos os lugares que eu passei, só que eu só percebi isso olhando para trás. Uhum. Quando você começa a pegar uma certa maturidade, olhar para onde você passou. Tem determinadas coisas que você aprende que elas servem muito mais para sua carreira e para sua vida do que para o teu cargo imediato. Com certeza. E, e assim, muitas vezes por exemplo, a área que eu mais tenho exigências aqui em cima é a área dos atendimentos. Porque eles são as minhas extensões. Uhum. E esses dias eu fui dar um feedback numa guria, que a gente faz o feedback semanal, e uma coisa que eu falei pra ela foi o seguinte, eu falei, olha, daqui 1 ano, se você não quiser mais trabalhar comigo, eu vou te devolver pro mercado supervisora de marketing. Porque eu te Uau. cobro e eu te dou insumos aqui para você conseguir conversar com Uhum. todas as áreas de marketing de um jeito Uhum. que você só sai daqui para ser supervisor. Uau. Então, isso você vê no dia a dia. E eu acredito que essa questão da vestimenta também é muito importante para isso. O quanto eu desenvolvo ela no agora, para que ela me alavanque lá na frente. Uhum. Eu aprendi isso, eu não trabalhava nessa área. Eu, eu trabalhava, acho que meu último emprego antes da faculdade, acho não, eu trabalhava num posto de gasolina. E aí eu fiz uma faculdade, fui fazer o estágio da faculdade no Banco Itaú. E aí ali eu percebi que eu era externo, eu atendia externo do Itaú, ficava um pouco na plataforma e saía. Quando eu saía, eu precisava levar o banco para onde eu ia. As pessoas precisavam entender que eu estava chegando e a minha mensagem precisava dizer: eu sou o banco, eu estou preparada para receber os seus investimentos, os seus financiamentos. O banco está chegando aqui. Era uma autoridade que eu precisava levar. Então, você imagina a minha mente, sem saber nada do que. Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Ai, meu Deus, 20. Uns 18 anos atrás, mais ou menos. Meu Deus. Eu te Ai, pergunto isso porque muitas vezes as pessoas acham que a vestimenta ela só vai fazer a diferença a partir de idade X ou Y. não. E aí vai de cada um. Aí vai da maturidade, aí vai da vivência, aí vai das suas escolhas, de quanto você quer aprender, né? A gente vê aí jovens sabendo o que fazer, interessados Sim. em saber o que fazer, e a gente vê velhos Que não, imaturos. A idade não não é, é o X. não é o X. É uma questão de vivência, maturidade e escolhas, com certeza. Se vestir também é isso. Né? Eu preciso entender qual é o meu objetivo de imagem. Se eu não entender onde eu quero chegar, nada vai fazer sentido. Eu vou contratar alguém só para eu andar na modinha. O que está em alta, como combinar as coisas. Apenas isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como você chegou nisso? O dress code empresarial. Tudo isso, na verdade. De onde veio tudo isso? Por que tudo isso? Por que dress code? Por que imagem? Eu comecei depois que meu filho fez 7 anos, o segundo filho. E aí eu queria voltar para o mercado de trabalho. Eu trabalhava já com mulheres, sempre fui do ambiente de igreja. E sempre trabalhei com mulheres e casais, né? Eu e o meu marido. E as pessoas sempre perguntavam: você se veste bem? E o que que eu uso com isso? Mas eu percebi uma coisa: eu conseguia perceber as pessoas se elas estavam bem ou não, sem elas dizerem. E aí, quando eu fiz o primeiro curso, falei: vou fazer um curso de consultoria de imagem. Curso pequeno, assim. Que muita gente, inclusive, acha que faz um curso ali de 2 dias, sai para atender alguém. Isso é muito perigoso, né?
Mas fiz esse primeiro curso, e aí eu entendi que eu lia as pessoas através disso, sem saber a técnica que estava acontecendo na minha mente, né. Então eu tinha essa facilidade de ver, assim, essa pessoa não está bem. Claro que era uma linguagem Uhum. corporal também, mas através da roupa. Às vezes eu não conhecia e eu dizia mais ou menos como era aquela pessoa, então eu mesma ficava, gostava de admirar e de ter essa percepção. E aí fui, ah, comecei a fazer cursos, né, contratei outro curso, outro curso, outro curso, fui para Rio Grande do Sul, numa escola grande que se chama Ecole, que é filha de Nossa, é uma grande mesmo. filha Uhum. de uma escola que a base é Paris, né, então fui para o Rio Grande do Sul. Ali no Rio Grande do Sul, muita coisa mudou, eu vi que era um mundo maior, e fui convidada para ir para fazer o curso de bastidores da moda em Paris. E aí lá, eu acho que quando você falou para mim que você gosta dos bastidores, foi quase isso que você falou, né. Eu sou apaixonada por bastidores. Eu acho que um bastidor bem construído é o que faz o espetáculo dar certo, Sim. né. Eu sempre falo assim, eu gosto muito de palestrar, eu amo os palcos, eu amo. Eu sei a dor minha de chegar até lá, é uma responsabilidade muito grande, né. Mas eu amo estar lá, só que eu não vivo lá, a minha vida é no bastidor. E aí como eu levo a minha vida, é os ela vai refletir o sucesso do palco. Então eu amo os bastidores. Esse curso para mim foi entender, assim, que a moda lá em Paris, que todo mundo, né, tem alguns ateliês preciosos que acontecem no subsolo. Ali, embaixo daquele glamour que você vê em cima da loja, embaixo, onde tem infiltrações, tem um artesão de 40 anos de profissão, ou uma pessoa que já é a segunda, terceira geração, bordando incansavelmente aquela peça, que quando ela subia ali para aquele espetáculo dela de apresentação, de vitrine, o que está exposto ali? Um trabalho de bastidor. Então, Paris mudou tudo. E aí eu atendia, né, voltei, comecei a atender mulheres. Tem esse glamour de você ter estudado fora, aí fui chamada, comecei a ser chamada para palestrar, e aí desse tratamento com mulheres eu já fui começando a ser convidada para eventos femininos em igrejas. E aí me apaixonei também por falar, por ter esse público. A minha carreira, com o tempo, nesses 8 anos de atendimento pessoa física, ela foi se transformando, e essa voz foi parece que sendo necessária, e aí a atender mais pessoas. E aí o palco te traz isso, né, as palestras te trazem isso, você alcançar mais pessoas. E realmente me apaixonei. Me apaixonei por entender no mercado de trabalho, nas empresas, no mundo corporativo, quanto isso era necessário, o quanto isso era raso de ser trazido ali naquelas empresas. E então foi caminhando. Falar para você assim que um dia eu desenhei isso, jamais, jamais imaginei que um dia eu ia primeiro trabalhar com moda em igrejas, né? Eu tenho uma vertente aí de um trabalho que é o moda no modo de Deus. Nunca desenhei isso, nunca imaginei que isso fosse virar um tema para mim. Você falou de uma coisa interessante, que é esse trabalho na igreja. Uhum, E eu gosto de pensar muito isso, porque assim, um dos maiores lugares, um dos maiores laboratórios da sociedade é a igreja. Muita coisa que você vê na sociedade acontece primeiro dentro de uma igreja. As pessoas têm um desconhecimento disso, uhum, muito grande. Mas vira e mexe, eu faço alguma coisa, ou dou alguma solução, ou desenho algo, ou até na própria gestão mesmo, tira ali um coelho da cartola, a pessoa, nossa, qual pós você aprendeu isso? Eu falo, não, aprendi quando eu fiz teologia. olha só. Então, assim, por exemplo, fluxo de caixa eu aprendi na teologia. Uhum, Então, fluxo de caixa, oratória, gestão, aprendi tudo isso fazendo teologia. uhum. Então, eu costumo dizer que muita coisa que eu estudei para ser pastor acabou fazendo de mim ou um empresário melhor. Uhum. E aí, a questão da moda na igreja, para muitas pessoas, a moda não entra na igreja e a igreja não fala com moda, mas não é isso, porque a igreja ela é um ente social. Sim. O Osni, ah, que já foi meu professor, Aham. inclusive ele me dava uma matéria chamada Teologia Urbana, no último ano de teologia, Uhum. e
existe um conceito de que a igreja é um organismo ativo na vida da cidade. Uau. E em ser um organismo ativo na vida da cidade, ela comunica de si para. Uhum. E da cidade ela recebe também. Como que é essa relação vestimenta-igreja? Não é o que todo mundo imagina, pressupõe. Aham. Não, eu já começo dizendo assim que eu tenho plena consciência de que tem 2 públicos ali na minha frente. Um que usa essa imagem, como, eleva muito isso e acaba virando uma futilidade, e tem outro que nega, né, que ela é importante. Então eu já vou ali para trazer um equilíbrio de tudo isso. Na verdade, isso que você falou, é na igreja que a gente aprende. A gente é educado, né? A gente aprende ali princípios. E quando eu falo, eu tenho plena consciência de que todos os tópicos que eu levo em uma empresa, não falo de Deus, né? Não falo da Bíblia, mas são princípios bíblicos. No fundo, aquilo dá certo porque é bíblico. No fundo, os princípios, quando você os realiza, quando você os obedece, quando você anda debaixo daqueles princípios, não tem como dar errado. E aí, para mim faz muito sentido, né? Porque eu posso estar em qualquer lugar, posso estar numa empresa, eles podem não saber de onde eu venho, da minha história, quem eu sou, mas eu me sinto assim, eu saio dali realizada, porque eu sei que os princípios que eu coloquei ali, eu sei de onde eu trouxe. Os Eu sei de princípios onde eu trazem trouxe. valor, né? É, E os que valores trazem embasam valor. as ações que Com certeza. vão trazer seus frutos. E levar o moda no modo de Deus nas igrejas é um desafio. É um desafio, mas é bonito quando elas entendem. Quando eu falo que eu ganhei essa ministração, porque ela é realmente uma pérola, assim, no meu trabalho, em tudo que eu já realizei, ela é uma preciosidade para mim. E ali, sabe quando você estuda a Bíblia que você tem revelações, né? É gostoso viver isso, né? As pessoas quando falam é uma coisa, quando você vive, falam, uau! Será que alguém já viu isso? Eu creio, assim, que Deus revela aquele que busca, né? Então, nessa busca, tive essa ministração saltada aos olhos e eu me impressiono como a imagem, como a linguagem não verbal. Eu falo que tem um livro inteiro de linguagem não verbal, que é o livro de Esther. A ferramenta que Deus deu a Esther para ela libertar o próprio povo foi a linguagem não verbal. Em todo o tempo, todos os acessos que ela teve, os versículos falam assim: e Esther alcançou o favor de todos que a viam. E é engraçado isso, né? Porque assim, quando a gente vai fazendo esses links, a gente vê o quanto o não verbal pode abrir ou fechar uma porta. Você falou de mercado de trabalho. E eu tiro por mim, eu estava em processo seletivo até uma semana atrás, e assim, como a gente recusa pessoas, independente da vaga, tipo, como a gente recusa pessoas ou como a gente acaba tendo entrevistas melhores por como a pessoa se apresenta visualmente. Isso assim, sem juízo de valores de beleza, de estética, Sim. mas pelo cuidado que a pessoa mostra quando ela faz algo. E posso te dizer, a percepção do outro, Sim. no seu caso, que você teve dessa pessoa, não é o mais importante. O mais importante é que essa pessoa, se ela não estava segura como ela estava se vestindo, fez você não acreditar nela. Sim. Esse é um estudo que a gente chama de O Poder da Presença. É um livro que eu gosto muito, é a Amy Cuddy, e ela diz assim: nossos não verbais governam como nós somos e nos sentimos. Então, mais importante que a percepção que o outro tem a meu respeito, eu acredito numa imagem pessoal de que ela transforma quem eu sou. E aí, quando eu estou presente inteira, quando eu acredito naquilo que eu faço, eu sei que eu já tenho conteúdo, eu já estudei, eu me vejo preparada e a roupa te prepara para o momento, você vai acreditar. Porque eu preencho aquele lugar, sabe? O poder da presença é isso, sobre a autoconfiança de estar presente. Uma autoconfiança que traz autoridade na fala. Chamava de presença de palco na É música. isso. É isso. Ele A não pessoa está chega ali, e se fala, uau. ele preenche aquele ambiente, né? E é incrível que isso altera hormonalmente, esse estudo é um estudo hormonal, né? Então, se até ali ninguém acreditou que a imagem pessoal faz diferença, ela pega uma pessoa antes de um teste de estresse social, por exemplo, esse é o experimento dela. E essa pessoa está nervosa. Então, pode ser o teste de estresse social, um julgamento social pode ser uma entrevista, um podcast. Esse teste pode ser uma palestra que você vai dar.
E aí ela coloca essas pessoas na frente de um espelho. Antes ela tira a saliva, um cotonete. E aí ela mede o cortisol, o hormônio do estresse está alto, o hormônio da dominância testosterona baixo. Está nervosa. Mas aí ela coloca essa pessoa 2 minutos ajustada, vestimenta e com uma postura de autoconfiança. 2 minutos na frente do espelho. Essa pessoa se olhando com uma postura aberta, ombros no lugar, queixo, pés no chão, sem titubear ali, preparada, vestida para aquilo, adequada. E aí ela repete: cortisol desceu, testosterona subiu. 2 minutos que te separam. 2 minutos que o seu cérebro acessa lugares e fala: opa, alguma coisa mudou. Então quer dizer que ela diz assim: o cérebro não, o corpo não pensa só com o cérebro, mas com o corpo todo. Como eu me vejo altera como eu me sinto, que altera como eu me porto, eu me torno. Gente, é um ciclo maravilhoso. Pense comigo. Eu não tenho autoconfiança, então eu vou começar a forçar o meu corpo a ter uma postura de confiança até que ele entenda que ele está confiante. É quase um treinamento mesmo. Uau! É um treinamento, É um não? finge até conseguir. Sim. Finge até se tornar. Até que aquilo seja hábito. Até que você se sinta confiante e você vai acessar lugares no seu cérebro. Você vai mostrar para o seu cérebro. Funciona assim, ó. Não no estudo dela, né, agora. Funciona assim. Quando eu vou pôr um terno linhas retas. O meu cérebro, ele vai percebendo o tecido, a estrutura, ele vai vendo as linhas, ele vai te lendo. Aqui, ó, nessa TV, sem a gente saber, a gente se viu. Você se viu várias vezes que você entrou aqui. O seu cérebro inconsciente captou a imagem. Aí ele viu que você está com linhas retas. O que ele faz? Opa! Os meus gestos também serão mais fáceis de serem feitos com linhas retas. Mas se eu estou com uma blusa fluida, um laço, é muito mais fácil, Anderson, que o meu cérebro libere gestos inconscientes e eu busque palavras que associem mais, porque eu estou com linhas mais curvas. É como se o meu cérebro dissesse: olha, ela está para as pessoas hoje. Hoje ela está para o abraço. Hoje ela está perto. Hoje ela está acessível. O que acontece? Eu solto palavras mais acessíveis, mais doces. Os meus gestos ficam, entende? Como que eu posso dizer que a roupa não me prepara para o momento? Como eu quero estar naquele momento? Eu me visto de acordo. Que áreas eu quero acessar do meu cérebro? Eu visto o que a roupa significa. Significa autoridade? Eu aciono em mim para que você depois veja a autoridade que eu tenho. Nossa, é É maravilhoso. É inacreditável. muito legal. Durante a tua jornada, você foi migrando entre o público, certo? Então, ali, desde o público da igreja, imagino que você passou por um bom tempo ali atendendo individualmente. Sim, Você tem uma dor que é muito comum? tem várias. O que eu me lembro agora, assim, de pronto. Fui mãe. Acabou. Meu Deus, quero jogar tudo fora. O neném tá com 3, 4 meses. Não me reconheço mais. Detesto meu armário. Não sei mais quem eu sou. E aí eu preciso pegar essa cliente e falar: calma, calma, é normal. É normal e não é hora. Olha só. Eu acho que isso é maturidade também do atendimento, porque eu poderia vender uma consultoria ali. Não é o momento. Porque ainda vai haver transformações. É um momento, claro, eu posso ajudar assim, ó, segura um pouco, vamos comprar pouca coisa, mas passar por uma transformação no meio de uma fase, nasceu um neném, nasceu uma mãe, uma nova pessoa, é uma nova fase, eu Uma me rotina totalmente vejo diferente, diferente. né? Imagina, as roupas precisam ser abotoadas, porque como é que você vai usar algo que não abotoa? A barriga você acaba de ter neném, ela é uma barriga diferente, é um corpo diferente. Não é uma barriga da grávida, porque a gestação ainda é mais fácil de se vestir do que depois. Porque daí sobra aquela barriga que não tem neném, mas que não voltou como era antes, né? Então, assim, só para dizer, essa é uma dor comum, uma fase comum. Outra fase, assim, 50. Estou mudando ou quero agora curtir, agora eu sou vó, saí de uma carreira, estou em transição de carreira. Isso é muito recorrente, muito recorrente.
Costumo dizer assim e acalmá-las de que todas nós, como mudamos de fase, o guarda-roupa quer acompanhar porque a linguagem muda. É normal, é natural. Uma transição que eu vejo muito é tempo de carreira. Sim. Eu já acompanhei, tipo, eu vim do RH para o marketing. Eu sempre estive em áreas em que o ser humano é o centro do Uhum. negócio. Ser humano ou o número. Sempre foi Uhum. assim para mim. E o que eu notei nas duas áreas era muito interessante pelo seguinte: muitos profissionais, até a idade, por exemplo, até os 35, 36 anos, peguei 10 anos de carreira, peguei 15 anos de carreira, baixavam muito a guarda. Tá. Tipo, agora eu não preciso mais me provar porque eu tenho tempo de carreira, mas você já pegou alguma situação assim? Você sabe que não? Eu sempre peguei pessoas assim que elas até queriam mudar o plano de carreira, Mas nunca para baixo. nunca para baixo. Nunca não me importo. Olha, eu acho que seria Seria diferente, interessante, né? Seria né? Seria interessante. interessante. Retroceder um pouco, assim, não pensar. Mas aí já tá pensando. Se me Sim. contratou, eu acho que por isso que não pega. Né? Por isso que não tive. Porque se contratou, é porque, assim, não é que não tem como a pessoa falar assim, não, eu não ligo. Então não vou ligar. Porque se te contratou, Tem alguma coisa. já é uma atitude, já é uma escolha ali, né? Tem alguma coisa que ela quer, tem um objetivo. Tendo o objetivo, tem um jeito para você, tem uma roupa para você. Você já me mostrou pessoalmente um case teu, Uhum. né? Mas você tem muitos cases de melhorias, assim. E como é isso? Como que é esse processo? Por exemplo, a pessoa te contrata Uhum. e uma coisa que você falou aqui que eu acho muito legal é objetivo. Uhum. Então, todo mundo tem um objetivo ao te contratar, Sim. que é mudar essa comunicação não verbal. Uhum. É conseguir comunicar autoridade, ou muitas vezes comunicar desprendimento, Isso, ou mais segurança. isso. Tem vários motivos de contratação, Uhum. né? Às vezes a pessoa quer ser mais criativa. Olha, eu sou Olha muito só que fechada. interessante isso. Sim, porque as pessoas acham que todo mundo me contrata para ser elegante. E é legítimo, porque assim, eu te garanto que 80% das mulheres que me contratam, quando eu pergunto e vou sondando, a elegância está sempre no meio ali, a palavra que ela quer. Mas tem pessoas que querem ser criativas. Eu atendi 2 pessoas que eram apresentadoras de TV. Uma foi para outra cidade e ela precisava comunicar uma criatividade, né? E aí é totalmente diferente. Não é uma autoridade, não é uma criatividade que é relaxo, que é desprendimento. Não, ela é muito estratégica. Então, eu tô com um brinco mais descolado, eu escolho a cor. Quando a consultoria ela usa alguns elementos. Então, você vai equilibrando isso para que a maior voz que a pessoa leia de você é o teu objetivo. Por exemplo, então alguém que quer ser tradicional, ou alguém que precisa ser muito autoridade, mas quer passar uma acessibilidade. Uma coisa bem, bem boba. Um terno rosa. Eu tenho Olha linhas só. retas, eu tenho estrutura, eu tenho corte, mas aí na cor eu equilibro. Entende? Eu não deixo a autoridade e não deixo o acesso. Então, quando a gente vai trocando isso, vai brincando com isso, eu consigo atingir a criativa, eu consigo atingir o mais sério, eu consigo atingir a elegante. Uma outra coisa, Anderson, muito curiosa é, eu preciso entrar no mapa da pessoa, de mente da pessoa. Então, não adianta ela falar assim para mim, eu quero ser elegante. Porque O o que 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 é é, né? elegante para você? Né? Para mim, pode ser uma leitura de uma mulher com um vestido de linho, um colar comprido, pode ter uma flat baixa, uma bolsa grande. Olha que elegância. Mas para ela, elegância é o salto, o escarpin, a alfaiataria e o blazer. Então eu preciso entender, muitas vezes eu peço para ela mostra alguém elegante. O que é ser elegante para você? O- Ainda existe muito aquele confronto de elegância e conforto na cabeça das pessoas. Tá mais fácil. Tá mais Tá fácil? mais fácil. As pessoas entenderam que não precisa estar de salto para estar elegante. Assim, no começo lá da minha carreira era mais difícil. Hoje eu entendo assim, como elas já vêm com muitas ideias, com muitas coisas prontas, talvez pela internet, pelos acessos, está mais fácil. Não é tão, não briga não entre si. Às vezes elas se equivocam no modelo do calçado,
na combinação num todo, aí fica quase um relaxado, assim, daí eu puxo um pouquinho mais, mas não é muito equivocado, não. Não é muito, não. A não ser que a pessoa é muito sem noção. Pode acontecer. Pode acontecer. Que pode acontecer. E falando também em termos de carreira, vamos falar um pouco de frutos de toda essa jornada, de todo esse conhecimento. Você já conseguiu colher muitos frutos disso, né? Você tem muitos cases de sucesso. Graças a Deus, Anderson. Eu sou muito feliz na minha área. Eu sou muito feliz. Eu acho que eu precisava dessa parte do meu trabalho grande, de estar dentro de um closet das mulheres. Eu precisava entender as dores, eu precisava chorar com elas, rir com elas, comprar com elas. Quando a gente olha para um armário, você vê ali, não são só roupas. Então você vê ali vontade de pertencer, frustração, quem eu gostaria de ser, expectativa da mãe, expectativa do Projeção, né? marido, projeção, falhas. Eu comprei isso aqui para ser, eu não consigo usar. Não consigo ser, sabe? Dores. E, e aprender com essas mulheres é a minha maior colheita. Porque aí quando eu olho uma plateia, quando eu olho cada um ali, eu vou lembrando de fatos. E quando você traz um storytelling, né? Quando você traz uma história real que você viveu, é, 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 é a colheita do seu trabalho. E aí as portas vão se abrindo, né? Você falou de frutos aí de outra forma agora. As portas vão se abrindo por causa do seu sucesso nesse bastidor. Você atende uma pessoa fala bem de você para 3 que falam bem de você para outra. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa de outra cidade que quer me levar para falar lá porque alguém me escutou há tantos anos atrás. E hoje ela teve a oportunidade e entrou em contato. Frutos. Frutos do seu trabalho, da manutenção disso, do investimento que você faz, de você permanecer numa mesma linha, né, ser persistente. Eu posso dizer que eu colho os frutos. Eu colho Muito os bom. frutos. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente estava comentando antes de começar sobre um negócio assim que eu sou muito adepto, né? Monocromatismo. Uhum. Você muitas vezes vê que alguns modismos vieram, tipo monocromatismo, outras coisas, e tipo, tiveram assim viraram, tipo, não vou usar a palavra moda, mas viraram, Tendência. tiveram ali sua viralização e Ah, tudo tá. mais. O digital colabora muito para isso hoje em dia. Então, tipo assim, por exemplo, e eles acabaram virando sinônimo de uma certa elegância que às vezes não existe ou que já passou e muita gente fica presa. Como que se trata isso? Eu acredito que no público feminino seja mais até fácil, porque é um público masculino que é mais preso ao Uhum. monocromatismo, Uhum. a esse Uhum. tipo de coisa. É mais básico para o homem, né? Sim, sim. Eu não atendo, como eu te disse, eu não atendo Sim. masculino. Eu acho chato. Ai, desculpa. Sim. Eu acho. Não é a minha área, não é minha praia. Não é minha praia. Eu gosto de acessórios. Eu acho que um look se transforma em acessório. Não tem, Não tem, não né? tem. Não tem o que acrescentar. Mas eu acho que pessoas que nasceram para isso gostam, né, desse ambiente. Mas mesmo se eu precisasse dar uma dica, eu manteria as cores, a gente chama de neutras coloridas para homens. Eu não sairia disso, assim. O que é uma cor Neutro neutra colorida? colorido é o vinho, Vinho é uma cor neutra é um colorida? neutro colorido. Você Olha pode só. substituir pelo preto, ele combina com tudo. É um neutro colorido, fácil de combinar. O Olha só. verde, o oliva é um neutro colorido. O azul marinho é um neutro colorido. Ele é colorido, continua neutro, combina. Eu ensino essas clientes mais rígidas em cores, a gente começa colocando cor se faz parte do objetivo e se eu percebo que é uma necessidade visual, tá? Então, se isso faz parte dela, como eu começo colocando cores, por exemplo, neutros coloridos. Olha só que Então, interessante. primeiro passinho, neutro colorido. Então, vamos substituir todas essas cores pretas por um azul marinho, um vinho, um verde oliva. Vamos tentando brincar com isso. Próximo passo é colocar um acessório colorido na bolsa. Ou uma bolsa com uma cor. Pode ser um neutro colorido, um vermelho, um vinho, ali, um ponto de cor, que é o máximo que aquela pessoa, se ela tiver um estilo muito tradicional, ela vai conseguir segurar.
Porque eu preciso aliar também, Anderson, eu preciso olhar para essa mulher e entender que ela é clássica, ela é tradicional. E aí imagina com um objetivo de imagem completamente oposto. Eu quero ser criativa. Pense. Eu não mudo quem ela é. Ela é clássica, tradicional. Como que eu vou colocar essa mulher num mundo corporativo, num mundo criativo, não respeitando a personalidade dela? Eu preciso trabalhar dentro daquilo que ela é, algumas coisas que mostrem criatividade. Mas eu não consigo trazer ela e enfiar ela num estilo criativo, totalmente. Então é um trabalhar, é um processo. Você me perguntou lá atrás, acho que sobre o processo de ver o resultado, Isso. né? Demora. Tem clientes que eu demoro para ver onde ela chegou. Eu vou acompanhando. Porque o processo ali de consultoria, quem sabe dura 3, 4 meses, depende do pacote que ela contratar. No final disso, ela não está pronta ainda. Ela aprendeu. Até porque se eu mudar da noite para o dia, é uma fantasia. É um caminho, é um processo, e cada um assimila de um jeito. A brasileira, por exemplo, a última coisa que ela assimila é o cabelo. Cabelo é um tabu no Brasil para mudar. Olha Então eu só, percebo, sério? sério, tem clientes assim que muda tudo, muda o sapato, olha, alcançou o armário, alcançou as bolsas, alcançou, ela tá conseguindo fazer isso sozinha, eu tô vendo, tô ali nas redes sociais. Ou ela partilha alguma coisa comigo, eu falo, tá chegando lá, sozinho, pensa comigo, né? Olha, chegou. E aí, por último, a maioria, por último é o cabelo. A hora que chegou no cabelo, eu falo, chegou. Chegou, porque é o mais difícil. Na maioria, tá? Tô, assim, não todas, mas a grande maioria. Eu até esqueci a pergunta que você fez. Fui Não, é porque a desenrolando gente aqui começou sobre pelo... as cores, né? sobre as cores, sobre... Mas você vai... Eu acho que são tendências, depende do que você consome também. Porque às vezes você só consome um conteúdo minimalista. Aí você está naquele ambiente achando que o Enviesado, mundo né? está com aquele olhar, tá? Quando a moda, ela é oferta. Então, ela tanto oferta isso, quanto tem tendência colorida aí. Depende do estilista, depende da marca, depende do seu, para onde você está olhando. Então, às vezes, você passou por um período aí olhando só o minimalismo, mas também estava em alta algumas outras cores. Nunca fica só em um. É uma oferta muito, tem para todos os gostos. Estamos aí na semana de alta costura em Paris. E a gente vê ali desde Viktor e Rolf, que são malucos, fizeram uma pipa, um vestido de pipa que ia tirando das outras modelos e formando aquele, como a gente vê um Armani, a sobrinha do Armani assumindo a casa, A sobrinha dele clientes assumiu a casa, que interessante. elegantíssimos, primeiro desfile que ela fez. Uma marca elegante, uma marca feminina. Então a moda oferece, tá vendo? São opostos, mas está em alta, é moda, A gente está pode na dizer que moda. ambos estão em alta. Sim, depende do olhar que você tem, para onde você está olhando. Quais são as grandes barreiras que durante esse tempo todo de consultoria e tudo mais, você identificou entre mulheres e mercado de trabalho? Quem sabe que as réguas são diferentes, né? Teve um caso que hoje eu lembrei, inclusive. Ela dona de empresa, mas ela se afastou para ser mãe. 10 anos em casa, assim. Nossa. E aí o marido tem uma empresa conhecida, ela queria voltar para a empresa. Mas ela desenvolveu um estilo muito peculiar, muito perigoso. Aí você me fala, né, a dificuldade, que é aquele estilo um pouco mais sexy. E a empresa num ambiente mais masculino, mais sério. E aí ela me procurou. Sabe aquele cabelo loiro bem branco, com mega bem comprido, Sei. com aquela roupa bem colada? E eu acho que essa é uma dificuldade. Como é que essa pessoa é aceita num ambiente corporativo masculino? Primeiro, ela precisa entender o que ela está comunicando. E essa, em particular, ela não sabia. É curioso, né? Porque na maioria das vezes a pessoa sabe. Tem gente que sabe o que está fazendo. Tem gente que gosta daquele estilo, só não sabe como se portar do outro, aí precisa de ajuda para o outro. Nesse caso, ela não sabia que passava essa imagem tão glamurosa ou sexy. E eu precisar dizer. É um rojão, né? É um rojão. Porque eu a conheço. Eu sei que ela não é. Eu sei que ela não é vulgar. Eu sei que ela não imagina quão sexy ela estava. Entende? É uma mãe, esposa,
presente na vida das filhas, sabe? Mas a figura dela era aqueles cílios bem preto, grande, aquele cabelo bem chapado, platinado, com mega, e uma roupa bem colada, botas coladas, calça skinny. E aí, quando, nesse período de conversa, de tirar, dela, de fazê-la entender, é dolorido até para mim, assim. Mas eu preciso, né? E quando ela entendeu o que estava comunicando, foi a grande luta. O que eu faço agora? Porque daí, sabe o que gerou nela? Uma vergonha até de ir na empresa. Porque ela ainda não sabia se vestir. E aí, como eu apareço agora? Como eu apareço agora. E aí, voltando ao cabelo. O cabelo, ela demorou. Ela mudou, as roupas ficaram mais larguinhas um pouco, não era uma questão de deixar ela careta de jeito nenhum, uma mulher fashion, assim, né, mas tirar um pouco daquele glamour. Então, eu brincava com equilíbrio, tava solto embaixo, aperta em cima, tá apertado em cima, solta embaixo, né, mostra aqui, tira daqui, né, cobre aqui, mas o cabelo... De novo, volta, foi a última coisa. E essa também. Ela voltou para o mercado porque que mensagem ela estaria passando ali? De autoridade nenhuma. Nenhuma. A voz gritava outra coisa. Né? A vestimenta dela gritava... Até o jeito dela mudou. Por isso que eu falo, a roupa muda como você... Até a forma de você caminhar, a postura muda mudando a roupa. Porque daí você caminha diferente, parece que ficou mais elegante, assim. Sabe? Parece que a outra roupa, não sei, é aquilo que eu falei, deve acessar um lugar no cérebro um pouco mais sensual, né? E aí foi mudando, e aí acho que chegou um dia que ela não se viu mais no cabelo, e já estava no projeto lá, porque eu deixo um projeto, né? E aí ela mudou. Quando ela mudou, eu falei, acho que agora ela entendeu, e aí a crise deve ter acabado. Ela se assumiu daquele jeito e ela continua. Tá lindona. E é interessante isso, né? Porque assim, o mercado ele não é neutro. Nem a vestimenta. Nem a vestimenta. Não existe uma vestimenta neutra. Ah, porque eu não ligo. Vai assistir O Diabo Veste Prada. mas é uma coisa muito interessante porque, assim, o mercado... Nível de mercado, porque, assim, no marketing a gente tem que pensar tudo como... A todo tempo existe um consumo. Essa é a grande essência do marketing, o consumo. Então, a todo tempo existe um consumo. E o mercado ele tem critérios de consumo para tudo. Então, eu consumo aparência A para objetivo A. Tá. Eu consumo aparência B para objetivo B. Certo. E muitas pessoas se desligam disso. Elas acham que qualquer aparência pode ser usada em qualquer lugar porque capital intelectual. E não é. Como é que alguém vai te acessar? Exato. Se você tiver... Isso aí são oportunidades. Quando você é visto pela imagem é uma coisa, mas o restante vem tudo por oportunidade. Se você não tiver... Então, você está num coquetel, você está numa festa, você está num casamento, você está num network. A mesa que você precisa acessar, a mesa que você precisava sentar, que você não vai ser apresentado, sabe como ela vem em você? Você imagina que legal você entrar e a pessoa falar, quem é? Porque, sabe o que seu look falou para ela? Sabe o que o seu vestimenta falou para ela? Eu represento a autoridade. Eu sei o que eu tô fazendo, eu tô pronta. Que empresa que você tem para me colocar? Não falou nada. Nada. Você imagina que acesso bacana, né? Então, pode ser que você consiga esse acesso. E é mais fácil pelo visual do que você ter um tempo com alguém. Sim. Quem vai te dar tempo hoje para ouvir, para dizer que você serve para aquele mercado? Pode ser um caminho vasto, aí uma oportunidade gigantesca pelo visual. Quantos lugares nós vamos? Eu construí a minha imagem dentro da igreja. Vivendo uma luta de dizer assim, na igreja eu deveria... Será que na igreja eu deveria ir mais tranquila? Era o meu ambiente. Eu precisava construir uma Priscila Palma para isso, específica para o meu trabalho. Precisava que todos me enxergassem. Talvez por isso que o Moda no Modo de Deus nasceu. Eu fui construindo. Eu não me deixava não estar com o cabelo penteado, maquiada, sabe? Eu construí essa imagem para eu validar por muito tempo, até as pessoas, até eu virar uma referência. Acho que isso que você falou é interessante porque, assim,
persistência em construir algo. Então, se a gente está falando de imagem pessoal, de marca de empresa, de posicionamento de empresa, de posicionamento de qualquer coisa, a insistência na construção. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes elas anulam. Mas existe um processo, existe uma caminhada para Existe. chegar em algum lugar. Com certeza. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Todas as áreas. Inclusive, tem clientes que têm um visual tão poluído e marcado que para esse outro acontecer, eu preciso de uma fase neutra. Olha só. Então, vamos fazer assim, ó, para a gente construir aquela imagem, você concorda comigo de validar uma imagem neutra para aquela dar uma apagada? Então, vamos fazer assim, ó, 3 meses. A gente vai usar essa calça, essa camiseta, só desse jeito. Vai ficar chato. Vamos repetir. E aí depois a gente reconstrói. É uma opção. Como se diz? Ai, esqueci a palavra agora. Um jeito de chegar lá. Mas precisa, né? Precisa. A gente precisa. Precisa. Tem pessoas também que eu preciso não respeitar o estilo pessoal. Eu Porque preciso... o detalhismo tem que ser funcional. Então, tinha uma pessoa que queria muito um ambiente de trabalho bem, bem rígido, bem assim, queria se validar. Precisava repetir aquilo. Só que ela amava ser romântica. Ama. Romântica, ela é feminina demais. E aí eu falei, olha, você tá comigo? Vamos fazer assim, ó, vamos abrir mão. Porque a gente tem de 2 a 3 estilos, tá? Pessoais, um principal e 2 coadjuvantes. Ela era primeiro romântica, assim. Você topa comigo ficar 1 ano, guardar, engavetar o romântico? Até você chegar lá. Quando você chegar lá, você me chama de novo. E aí a gente vê o que faz. Não porque eu ia retroceder, jamais, né? Mas aí aconteceu. Topou, fez, chegou lá. Validou, chegou nos lugares, a carreira cresceu. Junto com ela, era uma meta de vida. Sabe quando aquela pessoa que anota tudo, assim, vai acontecer? Aconteceu. E aí, até não foi nem 1 ano, foi quase 2 anos depois, ela falou, estou sentindo falta de mim. E aí eu vou retroceder, Anderson? Não é essa a questão. Mas aí você pode colocar num look sério um laço, um brinco de coração, para ela se sentir um lenço na bolsa, entende? Para ela se sentir assim, ó, tá aqui uma parte de mim. Eu posso expressar o meu romantismo dessa forma. Então, é uma expressão calculada. Mas tem como abrir mão. Tem pessoas que eu preciso abrir mão de quem ela é um pouco, para ver onde ela quer chegar. Aí eu acho que aquilo que você falou, aí eu já cheguei lá, dá para dar uma brincada, mas você já chegou. Essas questões assim de quando a pessoa ela é extremamente sexy, extremamente romântica, extremamente... A gente costuma dizer que todo excesso tá compensando alguma coisa, né? Você nota ao longo do processo que quando você coloca ela no neutro, ela tem mais tempo até para se descobrir? Com certeza, parece que é uma pausa. Sabe quando você abafa uma música? A pessoa chega e fala assim, nossa... Faz bem. Faz bem. Se perceba. Para de tentar se ajudar. Para de tentar chegar ali. Para desse esforço. Porque às vezes um guarda-roupa errado é um esforço gigantesco para chegar num lugar. Para. A gente precisa ajustar as emoções. Por isso que eu falo, não é só roupa. É postura e comportamento. Por que eu faço aquilo? Por que eu compro aquilo? Aí eu visto aquilo, mas a minha postura... Anderson, tem guarda-roupa que tá pronto quando eu vou. Vou dizer pronto, mas 5%, 10% só os ajustes. Tá pronto. Mas eu preciso ajustar a postura. Aí, querido, eu vou te dizer, aí é desafiador. Aí é complicado. Mas precisa, sabe? Precisa conter os gestos. Olha só que difícil você falar isso para alguém. Mas precisa tratar. Precisa parar de arrastar o chinelo. Sabe? Nossa, isso é uma Precisa coisa que parar diz muito da pessoa, né? Precisa parar de torcer a impressionante. cabeça em alguns ambientes. Mas daí eu não sou eu, querido. Não, tem ambiente para você ser você e tem uma coisa, onde eu quero chegar. O mundo é assim. A gente trabalha assim. Exato. Que é aquilo que a gente conversa, o mercado não é neutro. E o mais legal é que quando você chega lá, você vai ver que não é fake. Você treinou tanto
que você se transformou e encontrou um equilíbrio, inclusive. Aí, isso é lindo. Eu sofro com um fenômeno, talvez na minha área seja mais. Talvez não, talvez seja só porque eu tô nela. Eu sofro muito com a infantilização. De ver? Como Não, assim? de pessoas. Ah, tá. Porque, vou dar um exemplo meu. Eu vou Uhum. dar um exemplo meu. Eu sou nerd. Sou nerd. Cresci na década de 90, e daí, nerd, quando tem poder de compra, quando começa a poder comprar as coisas, o que, que ele faz? Compra Funko, veste camisa de super-herói. É verdade, veste camisa de Meu filho, super-herói, Arthur. né? E eu tenho referências de empresários nerds pra mim. Então, até alguns planos de negócio, de mídia, de alguma coisa, eu tenho algumas referências de empresários que deram muito certo sendo assim. E uma das coisas que eu limpei do meu estilo foi isso. Não porque eu não gosto, não por nada. E se você der uma volta na agência, você vai ver que tem algumas coisas espalhadas pela agência, mas numa proporção que elas já não concentram mais aquilo. Uhum. Porque denotava uma infantilidade. Estou dando um exemplo meu, da minha pessoa, tipo, na Uhum. carne. Uhum. E talvez, por a gente ter hoje um fenômeno de adolescência estendida, por a gente ter essa questão da cultura pop hoje. Tipo, eu falo, eu sou nerd porque eu nasci em 90, então o termo era esse. Mas o geek hoje, ele é muito mais aceito. O nerd geek, ele é muito mais aceito. Você não tem hostilização. Então, essa galera tem espaço, de repente ela tem poder de compra e ela transforma esse estilo, né, num... Você vai ter a super orientalização que é um fenômeno de uns 3 anos pra cá, que a Coreia do Sul jogou tudo que Ai, ela tem pra senhor. cá. Então, assim, o... eu me deparo com muitas pessoas que vêm fazer uma entrevista comigo, por exemplo, e eu vejo muitos adolescentes de 30 anos. Homens, mulheres, todos. Você se depara muito com isso também? Você sabe que a minha faixa de atendimento tem sido um pouquinho mais velha que isso. Nossa, que sorte! Sim, que maravilha! sim. E inclusive, não que eu não atenda, teve, né, algumas moças que eu atendi, mas elas não eram desse universo, assim, sabe? Não cheguei a ter essa necessidade de mudar ou de vestir alguém assim. Mas tem um filho em casa, né? De deixar mais adulto, né? Meu Deus! E como isso, a gente precisa entender que aquilo que a gente consome, aquilo que a gente vê, molda quem a gente é, né? Então esse é o perigo, talvez. Será que não é hora de dar umas guardadas mesmo, fechar os armários, deixar eles lá para ter um tempo de se portar melhor, já que o objetivo é amadurecer, né? Eu acho interessante, mudar o ambiente muda tudo. Se você Nossa, sim. vive naquele, não ia mudar, não ia mudar a postura da sua empresa. Que bom que você diminuiu, sabe? Porque a pessoa vai ambientalizando. Ai, aqui eu posso brincar. Ai, aqui é tudo, sabe? Sim. É, e até um negócio interessante, porque assim, a boa parte das pessoas, elas acham que o meu mundo, ele é um mundo solto e criativo. O meu mundo é extremamente numérico. Uau. O meu mundo, ele é muito mais numérico que Uhum. qualquer outra coisa. Porque hoje tudo a gente mede. Então as pessoas confundiam muito o exercício de uma assessoria de marketing, que é o nosso core principal, com uma agência de publicidade. São coisas diferentes. Sim. Então, assim, talvez o publicitário ele possa ser mais solto. Talvez ser mais solto deixe ele criativo. Talvez ser mais solto deixe ele mais criativo. O marqueteiro, o cara do marketing, ele vive de análise de share de mercado. Uau. Então é outros 500. Uhum. Para eu conseguir transmitir a minha profissão, eu tive que tirar um estereótipo. E é o estereótipo mais comum Uhum. sobre a minha área. Então, assim, o marketing ele precisa estar numérico, ter essência numérica Uhum. e se usar de criatividade. Sim. É outro viés. Sim. E aí você vai substituindo Exato, as linguagens, né? Isso aqui comunica isso, mas de uma forma mais limpa, exato. sabe? Isso é mais interessante de usar que isso. Aí é maturidade, né? Aí é ver onde você quer chegar. Aí é você medir que número você quer alcançar de verdade, né? Não tô ali para brincar, eu quero dar resultado. O dress code está inserido nisso, assim. A forma como você se veste, as escolhas que você faz, determinam onde você vai chegar. Os caminhos que você vai trilhar, com certeza. Foi uma coisa muito interessante porque, assim, uma das coisas, eu não sei se eu já te contei isso, mas há muito tempo atrás eu passei por uma pré-consultoria, não chegou nem a ser a consultoria aplicada.
E quando o consultor veio falar comigo, no Rio de Janeiro, ele falou assim, como é o processo? Eu descrevi o processo, ele falou assim, não, o processo tá ótimo. Como é a estrutura? Eu mostrei a estrutura, ele falou assim, nossa, a estrutura tá incrível. Aí ele falou assim, Anderson, acho que você tá jogando dinheiro fora. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei, como assim? Tipo, meu índice de melhoria de estrutura é a cada 2 anos eu renovo a estrutura inteira, praticamente. Eu falei, como que eu tô jogando dinheiro fora? É meu patrimônio, né? Não sei o quê. Uhum. Ele falou assim, você não condiz com nada que você coloca em dinheiro aí. Aí eu falei, nossa, obrigado. Olha, foi de dar vontade de ligar pros pais, assim. Os seus pais, né? Tipo, deu vontade de ligar pros pais. Falei assim, Quem sou gente, eu eu? levei uma surra na rua aqui. Mas para chegar ao entendimento, porque muitas vezes o empresário, ele se perde achando que o que ele tem que sustentar na forma da empresa Uhum. é estrutura e entrega. E eu aprendi que não, é estrutura e entrega minha pessoa. Sua pessoa. As pessoas hoje precisam de um rosto, não é? Sim, Elas precisam que aquela marca tenha até um rosto, não é? exato. Acredito que está em alta Sim, no mercado hoje ter um rosto, né? A gente é. vê, eu adoro seguir a Carla da CIMED, Nossa, maravilhosa. Eu acho né? muito legal. O CEO Creator, ele tá muito em Nossa, alta e é uma coisa interessante, porque assim, aí a gente pode até ser muito categórico. Tudo que você não domina e não produz, você terceiriza. certo. Se você não consegue produzir sua própria imagem, você tem que terceirizar ela. Uhum. Então tem muita empresa que vive de influencer Olha só. porque não consegue produzir sua própria imagem, não consegue Uhum. ancorar em si isso. Quando essa tendência do empresário vir para frente das câmeras, do dono vir para frente das câmeras, que foi uma contradição de um paradigma de comunicação, porque quando eu comecei a estudar comunicação, nós tínhamos um conceito de que toda empresa era maior que seu dono, Uhum. por questão de continuidade. Porque Tá, aí quando o cara morre, o que a gente vai fazer? tá. Né? E quando o cara não está, e quando não é ele na reunião, morre. E aí, de uns. O Flávio Augusto é um dos caras que melhor fez isso, e fez isso até fora da moda, fora do tempo. Uhum. Mas o CEO protagonista, quando ele começa a aparecer e tudo mais, ele está abrindo mão da necessidade de terceirizar a imagem. E daí ele consegue ter a questão dos valores dele muito mais próximos da execução. Que legal. Porque se eu sou o rosto e eu transmito, os meus valores estão muito mais próximos do entregável Sim, do que qualquer outra coisa. E se eu terceirizo no influenciador, amanhã ele bate o carro? Como já sei. foi em tantos garotos propagandas aí que do nada. É um risco. Quantas vezes fulano perdeu um contrato por tal conduta? E a minha Uhum. marca vai pro pau junto. Sim. Então, assim, quando está no CEO, quando está no fundador, e muitas empresas o CEO e fundador é a mesma pessoa, Tá. você consegue pegar todos os seus valores, Uhum. que muitas vezes fizeram você abrir aquela empresa, Uhum. e você não precisa terceirizar com a expectativa de aquilo ser talvez transmitido, talvez não. Bacana. Então, e essa tendência de hoje, eu acho que ela ajuda muito nisso. Né? E porque, no fim das contas, quem melhor entende da minha empresa sou eu. Uhum. Então, nada mais justo que eu a venda Uhum. continuamente. Uhum. Eu costumo dizer assim, o sonho é seu, né? A Exato, visão é sua. exato. Quem vai abraçar como você pode abraçar? O mais inteligente é você correr e ajustar imagem e não só pensar no prédio, né? Exato. E o que está acontecendo? O que fez esse cara enxergar em mim? Como assim não sou a cara? O que eu preciso mudar? Não sei o que é, vou buscar ajuda. Porque a gente busca ajuda para tudo, né? Exato. Então você busca aí, quebra sua telha, você busca o profissional para aquilo, mas vai no médico, procura um médico, aí não sabe se vestir, procura o quê? Pinterest? Não, tem que procurar um profissional para ele colocar algo para você, pensar em você, respeitar a sua história, escutar o que você tem. A consultoria é maravilhosa, sabe por quê? Você olha para pessoas, aí você vê as dores, aí você sabe que dá até uma. Você faz até uma terapia ali, tem dia que você tem que amparar aquela pessoa com informações que façam ela prosseguir. E entender, dá para prosseguir, tem ouro aí, sabe? Dá para prosseguir, dá para trabalhar, dá para lapidar. Então é precioso mexer com pessoas, olhar para pessoas. Eu imagino que quando você vai aceitar um cliente, você não olha só para o negócio, né? Ah, Olhar no olho e tudo. dizer assim: olha, estou vendo você.
Sim, né? Tô enxergando você, sua história, eu vou respeitar isso. E até para você dizer, olha, não é por aí, né? Eu acho que não combina com você. É isso mesmo que você quer? Como profissionais, a gente tem que ter essa liberdade de dizer, não vai funcionar para você. exato. Eu acho que eu tenho pra comigo que o maior respeito que um profissional tem para um cliente é olhar pra ele e falar assim: "Não vai dar certo, Não vai dar certo. não vai dar certo. Olha, isso não vai dar certo por isso, isso, isso. Pode dar certo de outro jeito". Pronto. Daí é uma opção, se a pessoa vai com você, Exato. não vai, né. Mas é interessante que traga à tona, que quando eu enxergava alguém e dizia: "Querida, não precisamos colocar um Scarpin aí, você não vai dar conta. Você quer, mas você não vai dar Exato. conta, não vai dar conta. Vamos andar com uma Anabela? Vamos começar com um salto mais grosso, um pouquinho, e vamos parar por aí. Tá ótimo, tá cumprindo. Olha, na somatória do seu visual, chegamos lá". Olha que interessante isso. Sim, porque um look é a somatória de tudo, né, uma peça solta, não tem como eu preciso ver quanto aquilo pesa na balança, é um equilíbrio. E tem coisa que não é para você. Já outras clientes também, o cliente muito tradicional, tive muitas clientes assim, e aí quer ser colorida, não dá conta. E aí eu tenho que trazer para ela, sabe o quê? Você sabe que o tratamento das pessoas com você vai mudar, né. Tem Você isso. vai dar conta de ser descolada? Você vai dar conta do tanto de gente que vai te abordar? Vai levar até uns tapinha nas costas, assim, de brincadeira. Você dá conta disso? Porque você é descolada, tá colorida, tá cheia de informação, cheia de roupa, prespontada, assimétrica. Olha que pessoa legal, não é acomodada, gosta de mudanças. Aí o teu trabalho começa a te dar uma demanda totalmente diferente, carteira de cliente. Você vai dar conta? Tem certeza? Ou você só tá admirando aquela pessoa porque justamente o que ela é aquilo. E é bonito ser você. Eu tenho uma cliente que me agradece até hoje, assim. E é muito bacana de lembrar, porque ela tinha vergonha de ser. Ela era uma pessoa devagar no falar, sabe? Sei. Bem assim, graciosa, assim. Mas não era uma coisa lerda. Era dela. Ela era. Ai, não é sensível. Ela Fofinho. não, mas não era um fofinha infantilizada. Não, mas era Delicada. Ela delicada. era Boa, delicada. delicada. E aí eu falei assim, um dia eu falei pra ela assim: Você consegue numa reunião dar a sua voz? Se alguém não te passar a palavra, sua voz é ouvida?" "Não." E daí nós temos um problema, né. Daí aí você precisa achar um tema, assim, um tempinho na fala de um e de outro, e e colocar a sua opinião, até aí tudo bem. Agora, você sentir que você é menos, porque, assim, tem tanta beleza em ser quem você é. Tem uma força aí, tem uma autoridade em você. Porque quando você falar, sabe o que precisa acontecer? Calar todo mundo para te ouvir. Isso é um poder gigantesco. E aí ela entendeu, mas ela tem uma autoridade no jeito dela hoje, e realmente, quando ela fala do mesmo jeito, da mesma forma, porque daí ela se viu naquilo e falou: "Eu não preciso mudar, eu não preciso ser a criativa, eu não preciso falar alto, eu não preciso me portar daquele jeito, não é meu gesticular grande", ela, né, no caso, e eu sou. E E aí, até hoje, assim, quando ela tem a oportunidade de falar comigo, ela fala: "Ai, Pri, muito obrigada por você ter me dado valor, assim, ter me enxergado e mostrado que tem valor do jeito que eu sou. Claro que você vai lapidar alguma coisa, né, lapidei algumas coisas nela, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a transformação que o primeiro que ela me disse que queria, não ia fazer. Não tinha o porquê fazer. Eu acho que é esse o grande segredo de um bom profissional. Você enxergar ele, aquela pessoa, e até se desafiar dela trocar de profissional. Já teve essa coragem, assim? Já. Né? Ah, incrível. De eu não vou fazer. Não é pra você. Aí você tá comigo, você não tá, né? Só a coragem de dar essa Uhum. opção, né? Graças a Deus nunca ninguém disse não. Mas dei a opção. Você tá comigo? Se você não tiver, tudo bem. Mas eu faria, enxergo isso, isso, isso. E aí a credibilidade que a gente tem faz a pessoa pegar na sua mão e falar: vamos, que eu acredito, vai dar certo. Maravilha. Priscila, uma aula hoje. Obrigado. Nossa, obrigado mesmo. Vou te convidar Obrigada para a deixar um você. recado final.
Aí olha para aquela câmera. Olha, eu costumo dizer, assim, que eu sou uma improvável. Hoje você vê aqui, né, eu toda arrumada, eu posso dizer, assim, que acessei lugares que eu jamais ia acessar, mas foi por eu ter decidido me portar fora da minha zona de conforto, olhar para o meu objetivo, me portar de uma forma diferente, validar essa informação, muitas vezes nas lutas, nas dores, que me fizeram chegar até aqui. Então eu acho que o mercado hoje é de improváveis, de pessoas que não têm, você não precisa ter pedigree, sobrenome, heranças, mas eu acho que a oportunidade vem para aqueles que entendem como precisam chegar lá. E aí passam por todas as coisas boas que você aprende. Então, eu tenho uma aula de marketing, agarra. Eu tenho uma aula de dress code, agarra. Agarra e faz. Porque esse movimento que eu acredito que faz você chegar lá. E aí termino com princípios, assim, que nunca mudam e sempre estão na moda. Integridade, respeito e amor. Se você fizer tudo isso com isso, você é um excelente profissional. Maravilha. Fico com vocês hoje até aqui. Muito obrigado e aguardem os próximos capítulos. Muito obrigado, Priscila. Obrigada.